Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. O tema do nosso culto é: vai e não peques mais. Aquilo que a palavra nos orienta, aquilo que Jesus nos ensina em relação ao amor que Ele tem e a graça que Ele vai oferecer e vai dispensar a cada um de nós. Quem de nós, amados, nunca errou? Quem de nós nunca pecou? Quem de nós nunca foi digno, se tornou digno de um julgamento e de uma condenação? Mas pela graça de Deus, pela misericórdia, o Senhor trocou a nossa condenação em perdão, em livramento, em oportunidade de uma vida diferente. Olha o que o texto nos descreve, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1, eu vou ler a Bíblia Viva, ou a tradução na nova linguagem de hoje. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar em pé no meio deles todos. E eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que o Senhor diz sobre isso? Eles fizeram esta pergunta para conseguir alguma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuavam a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Disse Jesus: pois eu também não te condeno, vá e não peques mais. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Deus, entregamos a Ti a Tua bendita e santa palavra. Através dela, o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, nos instrua para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amados, qual que é o tema da igreja para o ano 2017? Falei sobre isso domingo passado. Nossa prioridade são pessoas. E nós vemos no texto aqui de João exatamente Jesus exemplificando esta prioridade, atenção às pessoas. Mais do que a sua prioridade à lei ou a uma vida religiosa, Jesus trata dessa situação olhando para as pessoas. Portanto, nós temos que ter como princípio cristão esta prioridade também, olhar para as pessoas. Nós precisamos focar em gente. E durante esse ano você precisa fazer uma análise. O quanto de tempo da sua agenda você vai dedicar para investir em pessoas? O quanto de tempo da sua semana você vai dedicar para atender pessoas? O quanto, meus irmãos, nós nesse ano vamos dedicar de tempo, atenção, recursos para chegar às pessoas? Nós tratamos com o nosso trabalho, nós gastamos tempo com a família, nós gastamos tempo com o lazer, a gente acha tempo para fazer tudo no nosso dia a dia. Mas a grande questão para nós refletirmos nesse ano é: o quanto de tempo eu vou gastar com gente? Jesus, ele nos ensina essa prioridade. E essa mulher foi apanhada no ato de adultério.
E eu quero destacar aqui, queridos, como Jesus conduziu essa situação. Como Jesus conduz aqueles que levaram a mulher para ser apedrejada, e como Jesus tratou com a mulher que estava prestes a ser apedrejada. Jesus, ele trata dessas duas situações, ou com esses dois grupos de pessoas. De um lado, os religiosos querendo que a lei fosse cumprida à risca. Matem essa mulher apedrada, porque ela foi achada ou apanhada no ato pecador. Do outro lado, na contramão, Jesus se coloca ali na condição daquele que poderia acusar a mulher, mas ele prefere então dar atenção para aquela condição daquele ser humano e olhar mais para aquela condição e então, no lugar de apedrejá-la, tratar ela com a graça do Senhor e dar a ela uma nova oportunidade. A prioridade dos mestres da lei e fariseus era fazer cumprir a letra da lei. E eles evocam isso aqui no texto. Eles não acusam a mulher sem base legal. Eles não pedem para ela ser morta à pedrada sem base legal. Eles evocam justamente a lei, lá no verso 5, de acordo com a lei de Moisés. Lá no verso número 3, os mestres da lei levaram aquela mulher diante de Jesus. Então aqueles homens tinham como prioridade preservar a letra da lei, preservar aquilo que Moisés havia dito, nem que para isso aquela mulher fosse punida, justa ou injustamente, mas no afã de fazer a letra ser cumprida, eles estavam olhando não para aquela mulher como um ser digno de uma oportunidade, digno de uma nova chance, mas olhando para aquela mulher como uma pessoa digna sim de receber pedradas, porque naquele momento os seus atos a conduziam para essa condição. Mas como que Jesus trata dessa situação? Como que Jesus olha? Qual foi a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus foi olhar para aquela mulher como um ser humano. A prioridade de Jesus foi olhar para aquela mulher como uma mulher pecadora, sim. E como pecadora digna de ser punida, sim. Mas ele prefere olhar para aquela mulher pecadora digna de punição com um olhar de graça e de misericórdia. E no lugar então de condená-la, de apedrejá-la, Jesus dá para aquela mulher, oferece a ela o seu perdão e uma oportunidade de mudança de vida. Vá e não peques mais. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém, mestre. Então eu também não te condeno, mas vá e mude de vida. Haja diferente. Seja uma pessoa diferente. A prioridade de Jesus era mostrar para aquela mulher e para todos nós que o ser humano é digno da graça, do perdão e de uma nova oportunidade para a sua vida. E a partir disso, meus irmãos, nós vamos refletir então como nós temos agido. Como nós, como cristãos, temos agido diante das pessoas apanhadas ou que estão no estado de pecado. Como nós, cristãos, agimos para com aquelas pessoas encontradas com alguma falta, com alguma situação a ser tratada na sua vida. Nós vamos agir como zelosos ou como fariseus hipócritas, querendo que elas sejam condenadas, ou nós vamos agir de uma maneira amorosa, graciosa, como o Senhor agiu para com aquela mulher. Como nós, como cristãos, temos nos colocado diante dos outros semelhantes, que talvez estejam na mesma condição do que nós, só que a diferença é que eles foram apanhados em flagrante, e nós ainda continuamos com os nossos pecados em oculto. Qual foi o pecado dessa mulher, igreja? O que ela fez de errado? Segundo os fariseus, a partir do verso 3, aquela mulher foi apanhada no ato de adultério. Segundo a lei e segundo aquilo que os fariseus estavam dizendo, a mulher merecia uma condenação, ela merecia ser apedrejada. Pois bem, o que a Bíblia fala? Em que casos a Bíblia descreve um julgamento ou uma condenação por meio de apedrejamento? Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 10 a 12, a Bíblia diz que aquelas pessoas, quando Moisés estava subindo ao Monte Sinai para receber a lei,
Deus fala para Moisés falar para o povo: olha, enquanto você estiver no monte, não permita que ninguém toque no monte Sinai. O homem, a pessoa, o animal que tocar no monte deve ser morto apedrejado. Então, nós temos lá em Êxodo 19, 10 a 12, esta menção de que se alguma pessoa ou animal chegasse próximo ao monte Sinai, naquele contexto, deveria ser apedrejado. Levítico capítulo 20, verso 2: quem oferecesse um filho a sacrifício a um deus chamado Moloque. A Bíblia declara que lá naquele contexto, a família, o homem, a mãe, o pai, que oferecesse um filho em sacrifício ao deus Moloque, esse pai, essa mãe tinha que morrer apedrejado. Levítico capítulo 24, verso 14: quem blasfemasse contra o Senhor deveria morrer de igual forma apedrejado. Deuteronômio capítulo 13, verso 10: quem fosse falso profeta, ou seja, afastasse o povo de Deus, e quem fosse idólatra, deveria ser morto a pedradas. E ainda, meus irmãos, em Deuteronômio 22, 23 e 24, o homem que tivesse relação sexual com uma moça noiva, esse homem e essa moça noiva que quebrou o seu voto de noivado, eles deveriam ser mortos apedrejados. Então, algumas situações onde a lei, onde o Antigo Testamento dizia: matem a pedradas. Pois bem, alguns exemplos dessa punição de apedrejamento. Lá no livro de Josué, capítulo 7, 25, fala que Acã e a sua família foram mortos apedrejados. Acã foi aquele homem do povo de Israel que, quando foi numa batalha em Jericó, pegou algumas coisas escondido, que não era para trazer nada de volta. Ele viu lá uma capa, viu um pouco de ouro, algumas coisas de valor, ele trouxe escondido e escondeu na sua casa, e isso trouxe uma derrota para todo o povo diante da cidade de Ai, na segunda batalha do povo. E então, quando eles identificaram que Acã foi o culpado, Deus determinou que Acã fosse apedrejado. Ainda um outro exemplo, Nabote, 1 Reis, capítulo 21, verso 13. O rei, ele queria comprar o terreno, uma lavoura desse homem chamado Nabote. Mas Nabote não quis vender porque já era dos seus antepassados e era a única fonte de renda. Então a mulher do rei, Jezabel, vai lá e diz assim: ele não quis te vender a sua propriedade? Não, então tá bom. A mulher foi lá, contratou 2 testemunhas falsas, acusaram Nabote de blasfemar contra Deus, levaram aquele homem diante dos juízes e ele foi morto, apedrejado, para que o rei pudesse ter a vinha de Nabote para fazer um jardim. Ele foi morto a pedradas. Os judeus queriam apedrejar Jesus em João capítulo 10, verso 31. Estevão, Atos capítulo 7, foi morto apedrejado. Em Atos capítulo 14 e 19, o apóstolo Paulo quase morreu apedrejado. Faltou pouco para ele ser morto. Então, amados, eu fiz esse contexto para você entender um pouquinho sobre essa perspectiva da lei. Agora eu quero refletir com você. Qual foi o pecado dessa mulher? Será que ela foi pega em um ato flagrante de adultério? Será que ela estava traindo o esposo dela? Qual foi o pecado? Qual foi o adultério que essa mulher cometeu? Os fariseus, os escribas, quando chegaram diante de Jesus, eles, lá no verso 5 e lá no verso número 3, o texto fala assim: levaram a mulher a Jesus, que tinha sido apanhada em adultério, e a obrigaram a ficar em pé no meio deles. E lá no verso 5, de acordo com a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Ela foi acusada de adultério. Mas eu gostaria, queridos, de refletir sobre isso. Segundo os fariseus, essa mulher quebrou o 7º mandamento. Ela quebrou os votos do casamento que ela fez com o seu marido. E por quebrar esses votos, ter uma relação sexual fora desse contexto de casamento, porque isso é o adultério, o ato sexual fora de um contexto de um
conceito de união matrimonial. Então, quando o casal ele decide se unir e eles estão juntos, eles vivem uma relação conjugal. Se um dos cônjuges quebra esses votos e se envolve sexualmente com uma outra pessoa, ela está cometendo o adultério. Então, a questão que levaram para Jesus foi essa mulher quebrou o 7º mandamento. E baseado nisso, eles evocaram a lei para matar ela a pedradas. Mas a questão é, será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que essa mulher traiu o seu marido? Será que ela pecou nesse sentido conjugal? Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque a lei de Moisés, a lei não especifica, queridos, ela não especifica que para o adultério conjugal, a pena de morte tenha que ser por apedrejamento. A lei, ela não é específica, direta nessa conotação. O adultério conjugal tem que ser punido com a morte por apedrejamento. Veja o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 10. Eu quero que você tenha um pouco de paciência nesse contexto, para a gente poder entender essa perspectiva. Capítulo 20 de Levíticos, a partir do verso 10, irmãos, até o verso número 21, a lei está especificando aqui vários tipos de castigo para várias possibilidades ou atos de pecado no sentido sexual. Do capítulo 20, verso 10 até o verso 21, a lei vai descrever a condenação para pecados na esfera sexual. E diz assim o verso 10: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Percebam que não fala o tipo de pena. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, estará desonrando o pai. O texto vai dizer, ambos deverão ser mortos. E o texto vai falando sobre outros pecados sexuais. Uma relação sexual com a nora. Lá no versículo 13, um homem tendo relação sexual com outro homem. Lá no verso 14, um homem casar com uma mulher e também com a mãe. A punição para isso, ser queimados vivos, no verso número 14. Lá no versículo número 17, se um homem casar com a irmã, eles deverão ser expulsos do meio do povo. Lá no verso 18, se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Verso 19, se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes, eles não terão filhos. Então percebam, queridos, que a lei está aqui estipulando para alguns pecados sexuais um tipo de condenação. Mas nós não encontramos especificamente aqui que o adultério tenha que ser punido com a pena de morte. Deuteronômio, capítulo número 22, verso número 22. Olha o que o livro de Deuteronômio nos ensina. Capítulo 22, verso 22. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois deverão ser mortos, o homem e a mulher. Percebam que não especifica o tipo de pena. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Verso 23, se numa cidade for encontrado um homem tendo relações com uma moça, que tenha casamento contratado, ou seja, noiva com outro homem, levem os dois para fora da cidade e ali os matem a pedradas. Aqui então aparece uma referência especificando a condenação por apedrejamento em relação a um pecado sexual. Mas percebam que não é adultério. Percebam que a condenação aqui é quando um homem ele frauda uma moça noiva que esteja virgem. E o contexto ainda é dentro da cidade. Por quê? Porque lá no versículo 25 diz: mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só o homem deva ser morto.
porque a perspectiva aqui é de que, estando no campo, a moça tenha resistido, ela não queira aquela situação, ela tenha gritado por socorro, mas como estava distante, ninguém pôde socorrê-la. Então, nesse contexto, o homem só deveria ser punido, a moça não deveria ser punida. Se fosse na cidade, então a ideia da lei ou da letra era que, sendo na cidade, a moça foi conivente com aquele ato, então ela também seria culpável por isso. Então, queridos, vamos voltar ao contexto da mulher, lá de João capítulo 8. A lei não é clara dizendo o ato de adultério tem que ser punido por apedrejamento. Mas os fariseus levaram aquela mulher evocando a lei e diziam, ela precisa ser morta. Então, queridos, segundo a lei, os adúlteros deveriam ser mortos. Mas percebam alguma questão aqui nesse texto. Onde estava o homem? Porque só a mulher foi levada diante de Jesus. Aonde estava a outra parte nessa situação? Então, a lei, ela já aqui não poderia ser executada, porque em caso de adultério os dois deveriam ser levados, os dois deveriam ser mortos, mas só levaram a mulher, o homem não foi apresentado diante de Jesus. Ademais, os textos que falam sobre adultério, sobre essa situação, colocam o homem como agente, o homem como indo ao encontro da mulher, o homem como procurando a situação, o homem como um agente no ato de adultério. A mulher, ela é colocada mais numa situação passiva. Ao que dá a entender no texto, parece que a mulher é quem foi na casa do homem para lá cometer o ato de adultério. Então, o apedrejamento como castigo para pecado sexual aparece naquele contexto de Deuteronômio, quando o homem forçasse uma moça virgem. Então, irmãos, como advogado de defesa da mulher, eu diria que ela não pode ser condenada a pedradas por cometer um adultério conjugal. A Bíblia não está aqui dando elemento suficiente para que nós possamos concordar com o apedrejamento daquela mulher por cometer um pecado conjugal, ou adultério conjugal, pois pelo contexto, talvez não tenha sido esse o pecado daquela mulher. Então, pastor, qual foi o pecado dela? Há uma outra possibilidade. Essa mulher tenha cometido um pecado, um adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Ela tenha quebrado o primeiro e o segundo mandamento da lei. Ela teria feito alguma imagem, ou se prostrado diante de imagens, ou adorado qualquer outro Deus. Quando nós falamos aqui em adultério espiritual, nós estamos falando de idolatria. Nós estamos falando da quebra do primeiro e do segundo mandamento. E essa possibilidade, ela é possível no contexto dessa mulher. É uma forte possibilidade. Por quê? Porque a lei de Moisés, aí sim, prevê especificamente, claramente, que o pecado de idolatria tem que ser punido com apedrejamento. E aí eu quero ler com os irmãos dois textos. Deuteronômio, capítulo 13, verso 6. Capítulo 13 de Deuteronômio, versículo número 6, até o versículo número 9. Talvez chegue perto de você o seu irmão, ou seu filho, ou a sua filha, ou a sua esposa querida, ou o seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você e nem os antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses dos povos vizinhos, ou dos povos que vivem longe, em lugares distantes. Verso número 8. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser, não tenha dó, nem piedade dela, não procure protegê-la. Verso 9. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra, e depois que todos os outros atirarem pedras também, assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, o nosso Deus, que os livrou do Egito. Percebam, queridos, que a idolatria ou o adultério espiritual, a lei é muito clara: mate a pedrada, sem dó, sem piedade, e aquele que presenciou o ato de idolatria seja o primeiro a jogar as pedras. Capítulo 17 de Deuteronômio, verso número 2.
17, versículo 2 até o versículo número 7. É possível que em alguma cidade que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita, isso é, adore outro Deus, o sol, a lua, as estrelas, desobedecendo à lei de Deus. Verso número 5: levem a pessoa culpada, seja homem ou seja mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas. Lá no versículo número 7, as testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado, depois todos os outros devem atirar pedras também. Então, amados, vamos perceber essa questão da lei. Aquilo que os fariseus e os escribas evocaram como fundamento para matar aquela mulher apedrejada. Eles estão conclamando a lei para, com base na lei, apedrejá-la, acusada de adultério. Mas que tipo de adultério foi esse que ela cometeu? Nós sabemos que no Antigo Testamento a relação de Deus com o povo é comparado com o casamento. Deus é a figura do homem, o povo de Israel era a figura da mulher. No Novo Testamento, Jesus é a figura do noivo, a igreja é a figura da noiva. Então Deus fala numa relação entre Deus e os homens, numa expressão simbólica de casamento. E quando acontece a idolatria, acontece o quê? O adultério espiritual. Quando alguém busca adorar a outro Deus, está traindo espiritualmente o Deus. Então nós podemos tratar de adultério espiritual quando acontece um ato de idolatria. E a lei de Moisés, ela é explícita em normatizar a punição para a idolatria através de apedrejamento. A lei está dizendo que aqueles que testemunham o ato têm que ser os primeiros a jogarem pedras e depois todos os outros que estiverem ali. Então, meus irmãos, nós podemos concluir, nós podemos conjecturar que essa mulher de João capítulo 8, ela esteja sendo acusada pelos fariseus, sim, de adultério. Mas aí, como promotor de acusação dessa mulher, nós poderíamos dizer que ela deve ser sim morta apedrejada, porque ela foi sim adúltera, mas não no sentido conjugal, foi adúltera no sentido espiritual. Ela poderia estar adorando outro Deus, ela poderia estar cultuando outra divindade, e aí então ela é apanhada nesse ato, aí então ela é levada sozinha diante das testemunhas ou diante do povo para ser apedrejada conforme a lei de Moisés previa a punição para esse tipo de adultério. Essa é uma reflexão sobre isso. Vamos voltar ao texto de João capítulo 8. Nós temos que ter cuidado, igreja, quando nós evocamos a lei ou a palavra de Deus para condenar alguém que esteja sendo acusado de alguma coisa. Muitas vezes nós poderemos usar a lei, a Bíblia, para acusar injustamente. Como Jesus tratou o pecado dos fariseus? Verso 6 até o verso 9. Eles fizeram a pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele abaixou, começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se e continuou a escrever no chão. Quando eles ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. A tradução diz que, acusados pela própria consciência, eles foram deixando aquele lugar e eles foram para casa. De início, Jesus não dá muita importância para a questão dos fariseus. Jesus não dá muita bola para eles, porque Jesus sabia que de fato o que eles queriam não era matar aquela mulher. Eles queriam alguma coisa para poder condenar Jesus. Eles queriam armar uma cilada para poder acusar Jesus
de quebra da lei, e aí então poder acusar ele de pecar contra a lei. Por quê, irmãos? Porque se Jesus apoiasse o apedrejamento daquela mulher, Jesus estaria quebrando a lei do Império Romano, porque Roma, ela tinha sobre si o direito de condenar à morte as pessoas que estavam em seu domínio. O único que poderia executar alguém no Império Romano era através do imperador. Então, se Jesus concordasse com aqueles homens e eles apedrejassem aquela mulher, Jesus seria denunciado diante do imperador de estar infringindo a lei de Roma. Mas por outro lado, se Jesus concordasse, ou se Jesus não concordasse em apedrejar aquela mulher, os fariseus iriam acusá-lo de ser conivente com o pecado dela. Eles iriam então levar Jesus diante dos sacerdotes, diante da liderança judaica, religiosos, e dizer: Jesus foi conivente com o pecado daquela mulher, Jesus é partidário disso, e ele é digno também de condenação. Então, na verdade, o que esses homens queriam era alguma coisa para que Jesus fosse acusado, para que Jesus fosse condenado. Mas Jesus sabia que aqueles homens, eles estavam desqualificados como juízes. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens e conhecendo a sua falsidade, Jesus então apela para algo muito interessante, apela para a consciência deles. Jesus fala para aqueles homens: vocês querem apedrejá-la? Fiquem à vontade, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vocês não está em condição de pecado, pode ser o primeiro a apedrejá-la. Então Jesus, ele coloca a situação, irmãos, para a consciência daquelas pessoas. Ele leva aqueles homens a refletir na sua vida, na sua conduta, nas suas atitudes. E Jesus não especifica o pecado. Jesus não fala: quem de vocês não for adúltero, ou quem de vocês não tiver cometido pecado de idolatria. Jesus fala: quem não tem pecado. Ele joga então a situação para uma auto-reflexão, para uma auto-análise. E dessa forma nós entendemos que os pecados daqueles que conhecem a lei, ou aqueles que estão dentro do nosso contexto, dentro da igreja, devem ser sim tratados. Nós não podemos passar a mão sobre aqueles que estão em pecado. Nós, como igreja, temos que tratar, temos que procurar restaurar essas pessoas. Não podemos fazer vista grossa. Mas, irmãos, não cabe a nós sair fazendo uma caça às bruxas, sair trazendo irmãos diante da igreja e dizendo: esse camarada foi pego lá no bar, esse foi pego lá na boca de fumo, esse estava assistindo alguma coisa indecente. Irmãos, não cabe a nós fazer isso, porque Jesus, ele não faz isso. Ele não concorda com aquela atitude dos fariseus e os escribas. Jesus, ele joga a situação para que o próprio homem reflita sobre as suas atitudes. Jesus, ele coloca essa questão para que cada um de nós pudesse então, através da consciência, porque, irmãos, se a consciência da pessoa não o acusa, do que adianta nós trazermos a pessoa a público e expor o seu pecado? Ela não vai mudar, ela não vai deixar o pecado, ela não vai buscar um caminho de santidade. Se a consciência dela não acusar, se ela não entender que aquilo que está fazendo é errado, não adianta a igreja expor e, entre aspas, tratar, porque a pessoa não vai mudar a sua vida. E diante disso, a forma farisaica de tratar os pecados dentro da igreja. O que é a forma farisaica? É sair acusando todo mundo, é sair dando pedrada em todo mundo, é sair querendo fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes, como igreja, a gente acaba fazendo isso. Então, essa forma farisaica de tratar pecados não restaura, não muda vidas, não transforma, porque a consciência da pessoa não se convenceu, a pessoa não teve essa própria consciência. Então não é uma exposição pública, não é uma condenação pública que vai levar ela a uma mudança. E quando a gente age dessa forma, os pecadores feridos se tornam ávidos em punir nos outros os seus próprios pecados.
Aquele que teve o seu pecado tratado de uma maneira indecente ou de uma maneira imprópria, ele fica ferido. E ele então vai tratar os outros nessa mesma perspectiva. E aí nós vamos ter então um monte de gente ferido, tratando de pessoas em pecado e ferindo outras pessoas. Quando nós não sabemos agir como Jesus agiu, punindo essas pessoas, nós vamos contribuir para que criamos uma igreja ferida, formando uma falsa atmosfera de santidade. Não, mas o irmão estava em pecado, nós julgamos e nós excluímos, então agora ele não é mais parte do corpo, agora nós somos uma igreja santa. Isso é falsa santidade, é uma atmosfera falsa de santidade. Toda vez que isso acontece, nós vamos criar um corpo ferido. Pessoas saem feridas da igreja, mas não saem tratadas, porque a sua consciência não foi impactada com o Espírito Santo, a sua consciência não foi aberta pela palavra de Deus, então ela vai continuar pecando, mesmo que nós tenhamos feito justiça, não a justiça que Jesus assim deseja. Como Jesus tratou o pecado daquela mulher? Capítulo 8 de João 10 e 11. A forma de Jesus tratar o pecado dos fariseus foi diferente da forma com que ele tratou o pecado dessa mulher. Versículo 10. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, aonde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Então disse Jesus: pois eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aquele que tinha o direito de apedrejar, ele abdicou desse direito. Jesus poderia ser o primeiro a jogar pedra naquela mulher, porque ele não tinha pecado. Então ele poderia ser o primeiro a condená-la, porque indiferente se ela estava pecando um adultério conjugal, um adultério espiritual, o fato é que ela estava nessa condição digna de ser condenada. E naquele contexto, meus irmãos, se tinha alguém que poderia condená-la, era Jesus. Mas Jesus, ele abre mão do direito de condenar para se tornar o salvador daquela mulher, para trazer sobre si os seus pecados. Em lugar de Jesus condenar, ele dá à mulher uma oportunidade de mudança. Ele dá à mulher uma possibilidade de transformação. O que não significa, irmãos, que o perdão é uma permissão para continuar pecando. Quando nós vemos Jesus perdoando aqui essa mulher e liberando ela, Jesus não está dizendo para ela: continue pecando. O perdão não é uma permissão para continuar pecando. Muito pelo contrário, o perdão é uma possibilidade de uma transformação de vida. Lá em Romanos capítulo 6, a partir do verso 1, Paulo fala sobre isso. Paulo fala que quando nós fomos perdoados por Deus, isso não nos dá o direito de pecar ainda mais para ser perdoados de maneira mais abundante. Jesus não condena a mulher como uma pessoa indigna de perdão, mas trata ela com bondade. Jesus trata aquela mulher com clemência, com paciência, para quê? Para levar ela ao arrependimento. Apedrejar aquela mulher como os fariseus queriam, não iria mudar a condição espiritual da mulher. Ela iria continuar pecadora, ela iria continuar espiritualmente perdida, mas Jesus olha para esta perspectiva. Uma vez que houvesse renúncia do pecado, aquela mulher então poderia receber a salvação, o perdão e uma transformação de vida. Se ela estivesse adulterando conjugalmente, ela poderia então voltar e se reconciliar com seu esposo, pedir perdão a ele e mudar a sua vida. Se ela estivesse adulterando espiritualmente, ela iria voltar para casa, jogar fora os ídolos e parar de adorar outros deuses para adorar somente o Senhor. Então o perdão de Jesus, irmãos, abriria para aquela mulher a possibilidade de uma nova vida. A condenação acabaria com toda a chance de mudança para aquela mulher. Isso é ter prioridade pessoas. É isso que nós queremos, irmãos, ilustrar quando nós dizemos que como igreja nós temos que ter como prioridade as pessoas. E essa
forma de agir, ela se aplica a todos. Se aplicou a mim, se aplicou a você. Quantos de nós fomos dignos de ser apedrejados, como essa mulher agora estava sendo acusada? Mas Deus, na sua graça, Ele decide então não nos apedrejar, mas nos perdoar e nos dar a possibilidade de uma nova vida. Cristo oferece a ela a salvação, o livramento de uma vida de pecado, livramento de uma condenação que seria para todo o seu futuro e todo o seu estado espiritual. Por mais danoso que fosse o pecado da mulher, a graça de Jesus seria maior sobre a sua vida. A graça de Jesus, o favor de Jesus, ele se torna maior aonde há abundância de pecado. Na verdade, Jesus estava querendo saber o quanto aquela mulher estava disposta a ter uma vida diferente. Jesus estava querendo saber o quanto aquela mulher estava disposta a ter uma vida transformada. Quando ele diz assim: eu também não te condeno, vai, mas não peques mais. Ele estava dizendo: mulher, não quero saber o que você fez de errado. Não quero saber se você adulterou, se você foi idólatra, se você trouxe muamba do Paraguai, se você fez qualquer coisa errada. Não é isso que eu estou preocupado em saber. Eu quero saber o quanto você está disposta a ter uma vida diferente. O quanto você está disposta a mudar a sua condição. O quanto você está disposta a agarrar a chance que eu estou dando a você de uma vida transformada. Quando nós, irmãos, pensamos em pessoas, nós não podemos sair apedrejando todo mundo. Nós temos que estender a graça de Deus sobre a vida dessas mulheres, desses homens, desses jovens, desses adolescentes. Muito antes de nós aplicarmos a lei, nós temos que aplicar a graça e o amor de Deus. Se ela estava disposta a abandonar o pecado, reescrever a sua história de vida, deixando para trás todos os seus pecados, e a partir daquele momento desfrutar de uma nova vida de santidade na presença de Deus. Era isso que Jesus queria saber. E é essa forma com que Jesus tratou o pecado daquela mulher, com graça, com misericórdia, com compaixão, dando a ela a chance de uma transformação. Para os fariseus, Jesus tratou de maneira diferente. Aos fariseus, Jesus trouxe a condição para eles refletirem, e para eles então mudarem também a sua condição e poder viver uma vida diferente. Eu quero terminar, queridos, fazendo uma reflexão. Como discípulos de Jesus, que tem como prioridade pessoas, nós temos que considerar isso que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Não atirar pedras porque somos melhores. Quantas vezes nós queremos atirar pedras nos outros porque nós nos julgamos melhores do que eles? Quantas vezes nós queremos condenar os outros porque nós nos julgamos melhores do que eles? Mas não foi isso que Jesus nos ensinou aqui. Os fariseus, os escribas, talvez eles se considerassem melhores do que aquela mulher, mas Jesus levou eles a entender que eles estavam na mesma condição, eram pecadores também, tanto que nenhum deles apedrejou aquela mulher. Todos eles saíram acusados pela própria consciência. Então, amados, antes de nós atirarmos pedras nos outros, vamos fazer uma autorreflexão. Vamos olhar para nós mesmos. Não atirar pedras porque somos melhores, mas considerar o quanto a pessoa quer uma mudança. Antes de condenar a pessoa por aquilo que ela está fazendo de errado, que tal a gente considerar o quanto ela está disposta a uma mudança, a uma transformação? É para nós mais cômodo, é para nós mais fácil ficar de longe e jogar pedra nas pessoas, apedrejá-las, do que nós sairmos do nosso lugar e ir ao encontro dessas pessoas, estender a mão para elas e tirar elas daquele lugar de perdição que elas estão. É mais fácil, irmãos. É mais fácil nós ficarmos de longe e dele jogar pedra. Pecador, perdido, sem vergonha, safado, não vale nada, bandido, traficante, homicida, adúltero, maconheiro, drogado, bêbado. A gente fica de longe jogando pedra. Mas que tal a gente
parar de jogar as pedras e ir lá ao encontro daquela pessoa. Estender a mão para ela e dizer: você quer mudança? Você quer transformação? Você está disposto a ter uma vida diferente? A morte daquela mulher, irmãos, iria agradar os líderes fariseus. Eles iam sair de lá felizes. Fizemos justiça. A pecadora foi condenada. Mas o seu arrependimento agradou os céus. Lucas 15:7 diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quantas vezes nós queremos alegrar o nosso coração? Fizemos justiça, fizemos o que era certo, mas levamos a pessoa para o inferno. Fizemos justiça porque nós mantivemos a santidade do nosso rebanho e empurramos as pessoas para a perdição. Os fariseus iriam ficar muito satisfeitos com aquela mulher apedrejada, mas o céu ficou alegre porque um pecador se arrependeu. E como igreja, queridos, como discípulos, a quem nós estamos procurando agradar? As nossas vaidades, a nossa justiça, a nossa falsa santidade? Queremos agradar a nós, aqueles que estão ao nosso redor, ou nós procuramos agradar ao nosso Deus? A nossa falsa moralidade e a nossa santidade farisaica, ou ao nosso Deus que é santo, gracioso para com todos os pecadores? Quem nós estamos procurando agradar? Essa santidade farisaica, essa falsa moralidade, ou agradar ao nosso Deus que é santo? Se a nossa prioridade, irmãos, é pessoas, se eu e você nesse ano queremos priorizar pessoas, nós temos que ir até onde essas pessoas estão, não para jogar pedras nelas, mas para dizer: você quer uma vida diferente? Você quer uma vida transformada? Você está disposto a mudar? Vá e não peques mais. Mude a sua vida, mude a sua conduta, mude o seu comportamento, haja diferente, seja diferente. É isso que Deus quer de nós, é isso que Ele nos desafia a fazer como discípulos. Que Deus nos abençoe nesse propósito.